Seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre um filme que estreou agora na Star Plus, nesse final de semana, nesse feriadão, que é um terror psicológico que vai trazer uma coisa de assombração, um negócio de paranoia e que vai tratar de um tema muito importante, que é a liberdade da mulher não querer ter filhos. E como isso é o terror da sociedade, porque como assim uma mulher não quer ter filhos? Não existe isso. Mas sim, existe. O filme trata isso de uma maneira muito simbólica, cheio de questões, representações, para mostrar o quanto a maternidade ela não é uma questão realmente hoje em dia biológica, só porque eu tenho óvulos ou só porque eu sou mulher, eu decido e preciso ter filhos. Tic-tac, Maternidade do Mal vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante e a gente vai conversar sobre isso aqui, apesar do título em português ser terrível. Aqui a gente vai acompanhar a Ela Patel, que é vivida maravilhosamente bem pela Diana, e ela é uma mulher muito bem sucedida, tem um ótimo trabalho, ela ama o que faz, ela é uma designer de interiores de sucesso, ela tem um casamento estável e feliz há anos, ela tem os seus hobbies, as suas vontades, os seus desejos, só que ela tem 38 anos e não quer ter filhos. Só que ela vai ir para o tribunal da sociedade, no qual apontam para ela, digamos assim, que é impossível. Como assim não quer ter filhos? Você já está com 38 anos, o teu corpo já não tem mais tempo para pensar se é a hora ou não de ter um filho. É para ter um filho. Então ela se encontra nesse momento onde ela é cercada por amigos, por familiares e por todos, dizendo que sim, ela precisa engravidar. É o papel dela como mulher engravidar. Ela precisa. E ela entra nessa questão de que por que ela não quer ter filhos? Por que ela nunca quis ter filhos? Se ela é quebrada, será que seu relógio biológico é quebrado? Aí vem a questão aí do título, né? E ela procura, então, por um tratamento. Um tratamento não físico, mas um tratamento mais psicológico para implantar a vontade da maternidade nela, já que não é algo natural. Mas ela precisa ter isso, ela precisa ter essa vontade. É anormal ela não ter. Então vamos consertar o seu relógio biológico. Vamos fazer você ter vontades, né, de ser mãe, de ter um bebê, de, né, prover aquela vida. E ela entra numa clínica ali por alguns dias e isso começa o terror, aonde ela vai começar a ter a presença de um ser horripilante, que, né, quem é, porque ela começa a ver coisas e tudo isso vai desmoronando, toda a sua vida vai quebrando, pelo simples fato dela ter que ter vontade de ter um filho, mesmo ela nunca querendo e se achando inferior e incapaz exatamente por não sentir essa vontade. É um filme que talvez não toque todo mundo, é um filme que provavelmente vai atingir muito forte mulheres que pensam como essa personagem. Eu, por exemplo, que tenho 35 anos, já tive vontade, hoje já não tenho mais. Por quê? Essa é a questão. Por quê? Então vamos tratar isso. O que tem aí por trás dessa... É medo do parto? É medo de um mundo não ser mais um lugar onde tu deva colocar alguém nessa terra? Porque a nossa personagem, ela é judia, a atriz também é, tá? E ela fala e ela debate sobre o Holocausto. E se tu estás num mundo onde as pessoas foram capazes de fazer isso, por que eu vou querer colocar uma criança nesse mundo, uma pessoa nesse mundo, para correr o risco de algo assim parecido acontecer de novo? E daí a clínica para onde ela vai fazer esse tratamento, né, para ela ter vontade, é muito simbólica na questão de como a gente é atingido a todo momento por estímulos
como é bonito ser mãe, olha que coisa bonita, olha como é sensível, sabe? Toca aqui na minha barriga, veja como tudo acaba se completando depois da maternidade, como se faltasse uma peça na gente que só vai ser preenchida se eu for mãe. Por quê? Porque eu tô incompleta, porque eu não sou suficiente, aí a gente entra em questões de relacionamento também, porque a necessidade de estar em um relacionamento, de procurar a alma gêmea porque eu estou dividida, porque eu não estou completa, ou pelo simples egoísmo de não envelhecer sozinho, pode ser também. A diretora Alex, ela usa de muitos símbolos que parecem ser de terror ou umas coisas meio até nojentas quando a personagem usa ovos de galinha para simbolizar o quanto pessoas com útero, com ovários, elas parecem que estão desperdiçando seus óvulos mensalmente sem ter aquele bebê. Parece que a natureza está gritando para ti, te punindo de dentro para fora porque eu não engravidei, sabe? Então existe tudo isso. Eu gosto como ela usa, mas eu sei que não vai agradar todo mundo, vão achar demais. A gente vai ter ali a personagem basicamente enlouquecendo por conta de toda essa pressão e por conta de tentarem forçar essa vontade nela, e o quanto isso pode mudar tudo que era bom na vida dela, né? Tudo que ela prezava, tudo que ela amava. E mesmo assim, as pessoas que ela amava também maltratavam ela. Então, são elementos e camadas que são bem legais. Vai ter ali coisas que podem ser discutidas em detalhes. Gosto muito do final, eu acho o final muito simbólico, muito forte. E como eles colocam ali tudo que acontece, eu achei coerente. E Tic Tac acaba, sim, se tornando um bom terror psicológico social pra gente analisar e pensar e ficar refletindo o quanto as mulheres, elas acabam sendo minadas todo dia, toda hora, a cada segundo a gente tem a nossa liberdade de escolha minado. Mas agora eu vou falar sobre aquele final que pode ficar aí confuso para algumas pessoas, podem não ter entendido ou podem ter entendido diferente, isso não quer dizer que tá errado não, tá? Bora conversar. Mulher alta era, na verdade, ali a representação da sua avó, que sofreu muito durante o Holocausto e que acabou indo, né, para os Estados Unidos e tal, fugindo daquilo. E tem essa representação do legado feminino, né? Do que a gente vai passar. É a gente que continua tudo isso. Entende? É bem bacana pensar assim. E é realmente verdade. É a gente que vai continuar essa linhagem. E vai representar aquilo e a pressão que ela sente em relação a isso, né? Como estou acabando com a história da minha família a partir do momento em que eu não quero ter filhos? Será? É isso, então, que está representando a dor do pai dela de não poder mais ter a sua história contada para ninguém, que aquilo vai terminar com ela quando ela morrer? Então, existe todas essas dores, né, tipo, do mundo ser este mundo violento, mal, de como a família pode acabar com ela se, né, ela não ter essa criança, e o quanto tempo tá passando rápido demais, né? O seu corpo, ela sabe disso. A gente, como mulher, sabe que é muito limitado o nosso tempo aonde podemos ter e gerar uma criança. Então, tudo isso vai deixando ela muito sufocada, muito angustiada, muito nervosa, e isso vai perseguindo. Então, realmente, essas coisas perseguem ela, porque metaforicamente isso persegue ela dentro, né, da sua mente, dentro das suas decisões. Tudo que antes era muito fácil, porque ela ainda era muito nova, e teoricamente as pessoas sempre dizem, não, ela não quer ter filho agora porque ela é muito novinha, dá mais uns 5 anos para ela que ela vai querer, sim, é óbvio. E esses 5 anos passam, e ela tá quase chegando nos 40, e
e não sente essa vontade. Então, toda essa questão do tempo tá muito marcando isso. Tanto o seu relógio biológico, né? Tanto fisicamente a impossibilidade de um dia não poder ter filhos e também de estar sendo pressionada o tempo todo por conta disso. Então são as coisas que aterrorizam ela, que perseguem ela. Então ela acaba perdendo, né? A medicação acaba tirando toda a sua felicidade, tudo que ela vinha de bom, todas as cores que ela tinha ali como felicidade, elas se tornam cinzentas, porque tu tá só implantando uma vontade, não é uma vontade real que ela tava tendo. Os medicamentos e aquele implante que, né, ela tira no final, que colocam, né, é tipo uma pecinha de relógio, que tipo colocaram pra ela voltar a funcionar. Mas não é real, não é dela aquilo. Ela não quer. Isso vai representar essa decisão dela ter ou não, ou melhor, dessa vontade de ter ou não, que ela nunca teve. Essa é a verdade. Afinal, quando ela já está ali bem debilitada por conta, né, da medicação que ela tem que tomar todo dia, por conta daquele implante que a médica colocou nela, dizendo que aquilo ia ajudar ela a ter vontade e tal, e que se ela tirasse, ela nunca mais poderia ter filhos, sabe, como se tu quebrasse esse elo com a sociedade, esse elo com a família, como se tu tomasse o poder do seu corpo, realmente, tirando aquele dispositivo de dentro de ti que te implantaram, e ela tá realmente muito debilitada, muito surtada. Isso faz ela, no final, que a gente acha que ela quebrou o relógio da família, né, que era a herança, a única herança da família que foi para os Estados Unidos junto com a avó, e que representava muito desse legado, dessa história, dessa família. Na verdade, ela tinha matado o pai, que é o mesmo simbolismo também, né? Tudo aquilo que estava enfurecendo ela fez com que ela se enfurecesse com o seu pai, com o seu genitor, com aquele que lhe deu a vida também. E ela acabou com a vida dele. Então ela mata realmente o pai. E quando o Adam vai até a casa, né, o marido, então o marido vai à casa do sogro, vê o que acontece, chama a polícia, ela é perseguida, presa, e nesse meio caminho, quando ela entende o que aquilo tá acontecendo, o como aquele tratamento tá atingindo ela, o quanto aquela pressão toda tá lhe modificando, e ela enfrenta a doutora, enfrenta o marido, a gente vê que no final das contas o marido, que era tão querido, né? Era tão amigável, era tão, sabe, respeitoso. Não, eu não quero um filho se tu não quer. Eu quero é você. Na verdade, não, né? Ele queria ter um filho, mas ele fez como se essa sua vontade não viesse da sua boca. Viesse de uma médica amiga dele que indicou esse tratamento porque ele pediu. Então, no final das contas, ela foi para aquele tratamento por conta do marido. O marido queria, porque tinha conhecido aquela doutora antes, num congresso, e viu que poderia ser o jeito da mulher sentir vontade, porque ele sabia que a mulher não tinha vontade, não era o desejo dela. E talvez, olha, desse jeito talvez ela tenha, a gente possa ter um filho. Mas sem me botar no papel de vilão, de pressionar, de fazer com que ela tenha só porque eu quis. Entende? Ele era mau caráter. Mau caráter, desgraçado. Ele fez tudo isso no final das contas. Pra no final, ela acabar matando o pai e acabar se atirando, né? Ela se atirou ali de um penhasco, né? E acaba morrendo. Então, sim, ela morre no final, porque tem uma ceninha, né? Logo que ela se atira do penhasco, quando a polícia vai prender ela abrindo os olhos muito limpa, porque antes ela estava extremamente descabelada, suja, porque ela tinha já passado ali por uma noite caótica, de muitas coisas acontecendo, mas ela acorda com o cabelo muito bem arrumado, a roupa muito bem limpa, o rosto limpo, e ela olha um anfíbio, tá? Tipo um peixe, né, com perninhas, saindo da água, e se vocês olharem perto do rabo desse bicho, tem ovinhos, vários ovinhos, porque o pai dela, no começo do filme, fala, porque
A gente passa, porque eu vi a história da nossa família desde que o peixe saiu rastejando, né, da água. E ela encara aquele bicho. E daí tem várias interpretações que tu pode tirar disso. Ela morrendo, né, e com seu pai morto, a linhagem da família acabou. Então ela encara todo esse passado, né, da sua família até culminar naquele momento, onde não vai ter mais. Ou eu gosto muito de pensar que ela, olhando para aquele ser e sabe, eu tive o poder da escolha e não aceitaram a minha escolha. Mas a vida vai continuar de qualquer jeito, sabe? Não, as nossas histórias, elas não vão permanecer para sempre e eternamente. As coisas vão se perder naturalmente, né? E a vida vai continuar. Daqui 100 anos, ninguém pode lembrar de mim. Mas pode ser que daqui 300, 400 mil anos, alguém lembre. Igual eu vivi. Eu tive minhas escolhas, eu tive minha vida, tive minhas experiências, assim como as outras pessoas terão. Então, tu pode ter muitas e infinitas interpretações desse final, porque é um final aberto, tá? E eu acho que a diretora quis isso para tu colocar o teu pensamento conforme o filme e conforme as tuas crenças pessoais e as tuas vontades pessoais. Porque toda a questão desse filme é isso. Era a liberdade que ela tinha e que lhe foi tomada. E ela teve que buscar a força, né? De maneira que não deu certo no final. É um final trágico, é um final triste. Mas ela conseguiu de volta o poder de ser dona de si e das suas decisões quando tudo aquilo aconteceu no final. É um filme muito interessante, eu gosto dele cada vez mais que eu penso. Ele talvez exagere em algumas coisinhas, sim, né, em algumas partes ali do terror no meio, mas ele faz eu compreender e eu sinto muito da dor da Ela ali, e eu sei que muitas mulheres vão também sentir essa dor, né, dessa necessidade tu tem de continuar através de outro ser, como se você não fosse suficiente. E nunca julgando quem tem, quem quer, quem, né? Jamais. Mas, então por que julgar quem não quer? Tic Tac está na Star Plus, assista, me conte o que você achou, se você viu, me conte, né, qual é a tua interpretação ali daquele final, já que é um final aberto, e bora conversar, né, porque é um filme muito interessante exatamente pro debate. Beijos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o likezinho, que eu sempre venho falar das estreias nos streams.